Olá, eu sou o Jean, sou psicólogo e seja muito bem-vindo ao canal Meu Primeiro Emprego. Vamos falar sobre um ponto importante que está atrelado à busca da recolocação profissional ou do primeiro emprego. Quero te fazer uma pergunta para você poder pensar antes de responder. Na hora de procurar trabalho, vale mais a experiência profissional ou vale mais uma competência bem desenvolvida? Vale mais aquele currículo bem elaborado, aquele currículo recheado de experiências, ou vale mais a sua competência, a sua habilidade? Você sabe o que é competência? Já parou para analisar? Já fez algum estudo a respeito disso? Vem cá que eu vou te explicar o que é. A competência, pessoal, nada mais é do que habilidades, comportamentos, atitudes que você desenvolve no seu dia a dia e que fazem você ser a pessoa que você é. A pessoa que tem mais habilidade do que a outra é uma pessoa que desenvolveu um repertório de comportamentos um pouco maior do que o outro. É uma pessoa que sabe resolver alguma coisa, sabe fazer alguma coisa que a outra pessoa não sabe, ela não aprendeu ainda. E a competência, para ficar bem claro para você, ela é dividida em 3 etapas, em 3 partes. Primeiro, conhecimento. Segundo, atitudes. E terceiro, habilidades. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para você poder entender e você poder pensar como que isso pode ser aplicado na busca do seu primeiro emprego, tá certo? Primeiro, conhecimento. Conhecimento, como a própria palavra já diz, nada mais é do que a informação que você adquiriu. Nesses últimos anos, o que você aprendeu sobre aquela profissão, o que você aprendeu sobre um processo seletivo, o que você sabe. Qual que é a sua bagagem, cultural, as informações que você adquiriu. Então, conhecimento é tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você aprendeu, toda a informação que as pessoas disseram para você e de alguma maneira você guardou com você, tá certo? Segundo ponto, habilidades. O que é a habilidade? A habilidade, pessoal, nada mais é do que a capacidade de saber fazer. Ter habilidade significa saber colocar em prática. Então vamos pensar um jogador de futebol. Ele precisa ter a habilidade para jogar, ele precisa ter o conhecimento, certo? Ele precisa saber sobre as regras do jogo e ele precisa desenvolver habilidades, ou seja, ele precisa treinar bastante para ele saber aplicar, para ele conseguir fazer aqueles movimentos, os dribles que ele precisa numa jogada específica, tá certo? Então nós temos o conhecimento, que é a informação, nós temos a habilidade, que é o saber fazer, é o saber colocar em prática. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante dentro da competência que nós estamos falando, que é a atitude. A atitude, pessoal, nada mais é do que a vontade de fazer, é colocar em prática. Então você tem atitude para executar? Vamos voltar lá no jogador de futebol. Você tem conhecimento, sabe das regras, sabe como que o jogo funciona. Você tem a habilidade, você treinou, você sabe executar, mas você coloca em prática. Se você não colocar em prática, não deu certo, nada funcionou, ou seja, todo aquele conhecimento adquirido vai por água abaixo. Então você treinou, você tentou executar, mas não vai funcionar porque você não tem a atitude para a execução, tá certo? Então ter atitude é aquela habilidade, aquela vontade de colocar em prática, é a vontade de fazer. Então aí voltando para a nossa pergunta, já que eu expliquei para você as 3 fases, os 3 componentes que formam aí a nossa competência. Vamos recapitular a pergunta. Para conseguir trabalho, você acha que vale mais experiência profissional ou vale mais competência? Analisando por tudo isso que eu já expliquei para você, que é a competência. Vamos ser um pouco mais claro, vamos pensar nisso. Pessoal, até alguns anos atrás, ainda perdura isso, ainda existe isso um pouco. As empresas contratavam muito mais pela sua experiência, tá certo? As empresas elas investiam mais na sua experiência, elas acreditavam mais que se você já tivesse aprendido, você poderia colocar em prática. Daí veio muita reclamação de pessoas que queriam aprender algo novo, que queriam fazer, mas que não tinham a oportunidade de executar, não eram contratados pelas empresas porque não tinham experiência. Ou nunca fizeram, ou nunca teve uma experiência comprovada daquela do currículo, da carteira de trabalho, tá certo? Só que o que acontece? Com o movimento que o RH vem sofrendo, que as empresas vêm sofrendo, as empresas maiores elas começaram a entender o seguinte, que fique bem claro para você.
experiência, comportamentos, né, conhecimento, eu consigo dar para qualquer pessoa, eu consigo treinar você que está aí do outro lado, tá certo? Basta eu querer, basta eu ter tempo para esse treinamento. Então eu consigo ensinar para você uma profissão, uma tarefa, a sua execução. Só que aí temos um ponto importante. Será que eu consigo desenvolver em você uma competência, uma habilidade? Esse é um ponto que as empresas começaram a perceber que é mais difícil de ser desenvolvido. Por quê? Porque isso vem mais do seu berço, da sua história de vida, da formação que o seu pai e a sua mãe te deu. Então, desenvolver um comportamento em uma pessoa, desenvolver ali uma habilidade, um desejo de fazer, é mais difícil. É mais fácil eu treinar do que eu começar a moldar o seu comportamento da forma como eu quero. Então, nos processos seletivos, o que começou a acontecer? Começou a se deixar um pouco de lado a experiência, né, aquela tão famosa experiência que te deixou muitas vezes fora do mercado de trabalho, e agora começa a se dar mais atenção para as suas habilidades, para as suas competências. Ou seja, no processo seletivo, numa entrevista, eu quero saber se você tem total habilidade para executar, para fazer, se você tem conhecimento, se você tem habilidade, se você sabe treinar e se você quer colocar em prática. E não adianta eu contratar você se você não quiser colocar em prática, se não quiser fazer, ou seja, você não tem a atitude, tá certo? Então as empresas começaram a se atentar a esse ponto. É melhor eu ter um candidato que eu consigo treinar do que um candidato que eu não consigo chegar nele e falar que ele não tem proatividade, tá certo? Então hoje as empresas maiores, claro que isso ainda está engatinhando, tá um pouco devagar ainda, mas as empresas elas estão dando mais preferência às pessoas que desenvolveram, né, que desenvolveram as suas habilidades, as suas competências. Então, se você quer ter mais sucesso no processo seletivo, você jovem está procurando a primeira oportunidade, para você já mais velho, que já está no mercado de trabalho, já trabalhou, está buscando uma recolocação, começa a pensar nas suas habilidades, nas suas competências. Começa a desenvolver isso. Será? Primeiro, vamos pensar de uma forma clara, para ficar fácil para você entender. Será que eu consigo conversar em público? Será que eu sou movido por desafios? Será que eu sei vencer barreiras no ambiente de trabalho? Será que eu sei liderar? Será que eu tenho uma habilidade para poder superar pressão? São todas essas habilidades que a empresa quer perceber num processo seletivo, numa entrevista, se você já tem isso ou não. Porque te ensinar a executar, a mexer num Word, numa planilha, a apertar um parafuso, que seja ele qual for, né, qual for a atividade que você vai executar, isso é mais fácil. Eu sento do seu lado e falo, olha, você vai fazer dessa forma, você tem que preencher esse formulário dessa maneira. Mas essa habilidade de enfrentamento, né, essas habilidades que eu acabei de falar para você, são mais difíceis de serem desenvolvidas dentro de uma empresa. Porque isso vem de você, da sua história, da sua criação, tá certo? Então, se você quer ter mais sucesso naquela entrevista que você anda fazendo, se o seu sonho é entrar numa empresa grande, numa empresa multinacional, começa a se atentar às suas habilidades, às suas competências. Começa a focar no desenvolvimento disso em você, que você vai ter mais sucesso. Você deve mostrar na sua entrevista, lá com o seu recrutador, que de repente você não tem a experiência necessária para a vaga, mas você tem todas as habilidades necessárias para enfrentar todas as dificuldades daquela empresa e você vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que eles pedirem, porque você já desenvolveu alguns comportamentos que vão te ajudar no seu dia a dia, tá certo? Deu para você entender? Seja bastante sincero. Coloca aqui nos comentários se você conseguiu entender, se você acha que realmente isso se aplica. Essa é uma nova tendência, tá? Então preste atenção que não são todas as empresas ainda que seguem essa nova linha de pensamento. Algumas já começam a pensar, principalmente as empresas maiores. As menores, com o tempo, vão aderindo a isso também. Mas lembre-se bem, se você quer ter sucesso, comece a desenvolver você primeiro, para depois buscar experiências, enfim, tá certo? Pessoal, meus jovens queridos, pessoas que assistem aqui o Meu Primeiro Emprego, quero pedir para vocês, se gostou, já deixa a sua curtida nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal aqui do Meu Primeiro Emprego no Facebook também, lá curte a página, aqui no YouTube também, se inscreva no canal, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pois ajuda muito na divulgação, tá certo? Pessoal, um grande abraço para todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas, com mais orientações
para ajudar você que está aí do outro lado a conseguir o seu emprego o mais rápido possível, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!